Sextou, meu povo fútil que ama a BBB, meu povo que levanta a bandeira da futilidade, assume que gosta de quê? De Big Brother Brasil. Vem comigo que eu vou te atualizar de tudo que aconteceu o quê? Nas últimas 24 horas e o que a gente tem é babado na dinâmica. Bora? Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB check. E o programa começou o quê? Mostrando a festa que a gente teve na quarta-feira, que eu comentei no BBB Check passado. Então, se você não assistiu, volta um vídeo. E depois foi o que foi pro dia seguinte, né? Aquele dia da ressaca moral, do cansaço. E o que aconteceu? Menos 500 estalecas. Sim, e quem foi que perdeu? Lucas, o que pra ele é péssimo, porque perder estaleca é motivo de voto, e ainda mais porque provavelmente, eu diria certamente, Lucas não vai estar no VIP, né? Ele vai pra xepa, e chegar na xepa com tão pouco dinheiro é atrito certo. E aí, o Projota tava na cozinha, né, ali com Thaís, e perguntou, Lucas já fez? Alguém perguntou pro Projota, né, Lucas já fez? E ele disse, se não fez, eu que não vou acordar ele. E ainda tinha tempo pra fazer. Nesse meio tempo, Carlinha tava tentando acordar a galera lá do quarto dela, que é do quarto colorido, né? O Lucas tá lá no cordel. Então, o que ela fazia? Ela ia lá, via que alguém tava dormindo, sacudia, né? Falava, você ainda não fez. E aí, Sara acordou no susto, fez correndo. Quando saiu, tinha tipo 30 segundos. Acordou o Rodolfo, que saiu correndo mais ainda e conseguiu fazer. E aí, no final, o Lucas ficou. E aí, quando a Carlinha foi lá no quarto, eles estavam meio que numa coisa de, pô, Lucas, tu não fez, tu não levantou. E aí deram a ideia, né? A Carlinha deu a ideia de que acordassem naquele quarto como ela faz com as pessoas no outro quarto. E a VTube falou que não tinha nenhuma criança ali não, entendeu? Todo mundo tinha que lembrar que tinha que fazer raio-x e levantar. Carlinha ainda ponderou, falando que, pô, às vezes no auge do sono você vira pro lado e o que seria um cochilo de 5 minutos vira um tempo maior e você perde a estaleca. Eu concordo com Carla, né? Mas nada como um dia após o outro, né? Hoje você não acorda, amanhã talvez você precise ser acordado. Vamos lembrar disso, galera. E o dia começou rendendo porque Gilberto se ligou pro jogo e se ligou real. Ele conversou com o Bill na academia de que tava percebendo um movimento aí da Carol não tão legal, porque se você não assistiu o BBB Check passado, no final da festa de quarta-feira, a Carol teve um atrito ali com a Juliette por volta de 6 horas da manhã, né, porque a galera tava ali muito louca, a Juliette tentou falar com ela, ela foi super grossa com a Juliette, fez uma rima xingando a Juliette, e Gilberto comentou sobre isso. Falou que não achou legal a postura da Carol, que ele acha que a Carol se excede em vários momentos, não só com a Juliette, mas também com o Lucas, e que isso pode ser prejudicial para a imagem dela. E aí o Bill concordou, falou que realmente, né, achava também. Eles estavam ali olhando aquele paredão, aquele mosaico, né, falando de jogo e acabaram entrando nesse assunto. Depois, o Gil continuou conversando com a Sara. Ele expôs pra Sara que ele tem a sensação de que a Carol não tá sendo bem vista aqui fora e que a primeira pessoa que confrontar a Carol no jogo vai se dar bem, porque ele sente que o que o público quer é que a Carol vá parar no paredão. E é surreal a visão de jogo que o Gilberto tá tendo, porque é exatamente isso que tá acontecendo. Aí a Sara concordou com ele, né? Eu acho, inclusive, que eles são fortes nomes a votarem na Carol e logo depois em Lumena, porque eu sinto que ali elas duas já estão no raio de visão deles, né? Mas eu acredito que para essa semana, sem dúvida nenhuma, se a Carol não tiver imunidade, ela ganha pelo menos 2 votos aí. E aí, depois disso, o Gilberto foi falar com a Carol. Ele foi lá dizer pra ela que ele não tinha achado bacana o comportamento dela, que ele não achava legal o que ela estava fazendo, que ela podia se queimar aqui fora com o público, e a Carol ficou ofendidíssima. Porque na cabeça dela, na teoria, na tese dela, ela faz tudo isso reativamente, né? E ela entrou no modo, depois que ela sacou a indireta que o Thiago Leifert deu, de se defender, de se justificar de tudo. E aí ela foi fazer isso de novo com ele. Ela falou que não falou com Juliette, primeiro porque ela queria conversar com ela às 6 horas da manhã, com ela bêbada, e que aquilo não era hora de conversar, que Gilberto tinha entendido errado, entendeu? Que aquilo não tinha acontecido e que se tinha acontecido, ela não lembrava. Porque a culpa era de quem? Da cachaça. E aí ela ficou naquilo, né? Olha, eu não lembro, mas também não tenho obrigação de conversar com ela, né? Tratei ela desse jeito porque ela me provocou. E ficou por isso, na justificativa dela. Depois, o Bill chegou pra conversar com a Carol. E aí ele sentou ali e perguntou pra ela. Falou, poxa, o Gilberto conversou isso comigo, né? Você xingou mesmo a menina? Sendo que o Bill estava na hora, tá? Na hora que ela fez a riminha, a sala estava com um galerão ali, final de festa. Não sei se de repente não foi todo mundo que se atentou, todo mundo que ouviu, mas o Bill falou num tom de que realmente não tinha percebido. E ela mais uma vez se chateou. Se chateou primeiro pelo Gilberto ter falado com o Bill. Ela alegou que era uma fofoquinha, como se o Gilberto estivesse querendo queimar ela com o Bill.
E depois alegou pro Bill que ficou ofendida por ele estar questionando ela sobre Juliette. Porque ela começou a colocar como se o Bill estivesse tomando dores da Juliette, o que pra ela foi um absurdo, já que o Bill estava com ela, né, não com Juliette, já que o romance ali tá entre eles dois, e que ela achava meio que absurdo ele questionar ela sobre isso, questionar o quanto ela é uma pessoa incrível, o quanto ela é uma pessoa legal, né, o quanto ela tem atitudes boas, e ela dizendo que ela só fazia o que ela fazia porque havia uma provocação. E aí o que acontece? Ela falou pro Bill que ela não tinha xingado, que o Gilberto reconheceu pra ela que tinha sido um engano. E aí ela falou pra ele desmentiu pra você, ele disse pra você que ele se enganou, e aí ela começou meio que a pedir mesmo pro Bill se afastar da Juliette. Porque ela achava que a Juliette estava criando na cabeça dela um triângulo amoroso que não existia e que o fato do Bill estar próximo a ela iria potencializar o que a Juliette estava imaginando na cabecinha dela. E aí o que acontece? O jogo virou. Virou porque agora Gilberto vai ser alvo. Eles estavam ali no Big Fone, no gramado, né? O Lucas tá querendo atender esse Big Fone porque ele tem certeza que vem uma imunidade nesse Big Fone. Gilberto tava ali do lado dele também. Carol sentiu a movimentação e já começou também, né? Ah, deixa eu ficar aqui, porque eles estão em times opostos agora declaradamente. Então já começaram a sentir ali a energia e deixa eu estar por aqui pra ver quem atende esse Big Fone. E aí a noite chegou e o Tig Lifer entrou ao vivo com a galera pra anunciar o quê? Prova do líder. Quinta-feira a gente já sabe que tem a prova clássica pela liderança. Mas antes de tudo, o Nego Di, como aí o último poder do reinado dele, vetou Lucas, que ele já vinha anunciando a semana inteira que tiraria da prova. Lucas, a princípio, no ao vivo, pareceu entender de boa, mas não foi bem assim. Aí, como funcionou essa prova? Tivemos 9 duplas. Foi feito em duplas, eles foram lá para aquele outro lugar onde acontecem as provas, era uma prova de resistência do McDonald's. Eu fiquei ali passando vontade a noite inteira. E aí tinha aquela reta, né? De um lado, eles tinham um lugar onde eles procuravam, né, produtos do McDonald's. Do outro lado, eles tinham aquelas caixinhas quando você recebe o seu lanche, que vem bebida, hambúrguer, batata. Eles tinham que encaixar cada peça no seu devido lugar. E tinha um telão que mostrava qual era a sequência de lanches que eles tinham que montar. E aí, quem ficava de um lado da pista era quem corria, procurava as peças certas, né, os lanches certos, entregava para outra pessoa da dupla que corria o restante da prova e ia lá colocar. Colocou, apertou o botão, se afastou. Quem tivesse montado a combinação certa que aparecia no telão ia ganhando. Nessa coisa de prova de resistência, é aquele negócio, né? Você vai lá, corre e aí fica esperando o tempo aparecer. Enquanto o tempo não aparecia, eles falavam de quê? Jogo. E aí a Carol com K começou ali, entre Nego Di e Rodolfo, né, falar de quem? De Gilberto, porque ela tá encalacrada com o que o Gilberto fez, que ela tá por aqui com o fato do Gilberto ter questionado ela, então ela já começou com tititi aqui, tititi ali, pra minar Gilberto com a casa, e a gente sabe que a Carol tem um poder de persuasão muito grande. Rodolfo é um que tá caindo na dela, tá? Valeu ali a sementinha que ela plantou na cabeça dele, porque depois ele conversou com o Caio, e ele acha que uma das indicações dele é Gilberto também, Gilberto e Juliette. E aí ali com o Nego Di eles ficavam provocando, aquele jeito bem Carol com K de ser, chegou a falar sobre o Gilberto ser negro ou não, né? Chegou a ironizar falando que ele é tão negro quanto o Fiuk, a internet inclusive ficou revoltadíssima com isso e jogando aquelas graças que ela sempre joga. Só que o Gilberto tava perto. Gilberto não é bobo, né? Fica ali só captando, só ouvindo. E eles estavam com muito medo, o quê? De pessoas que já estavam no VIP ganharem a prova. Acabaram ficando pro final Lumena e Nego Di, que era uma das duplas, Sara e Gilberto, e Arthur e Projota. Aí a Lumena, ela tava organizando as caixinhas, sabe? Botando, tipo, paredãozinho, uma do lado da outra. Que era pra ficar mais fácil quando aparecesse no telão dela pegar. E aí o que a Sara fez? Sara foi lá e derrubou a arrumação dela toda. E a Sara falou, ela assumiu, ela falou, ó, posso ter jogado sujo, mas joguei sujo mesmo, porque eu não queria que eles ganhassem a liderança de novo, não queria eles no VIP de novo. Ela reportou isso pro Arthur e pro Bill depois, porque ela falou, se eles estivessem no VIP de novo, era certo que a gente continuaria na xepa. Arthur riu, falou, é verdade, mas de manhã Arthur teve uma conversa com o Projota que eu já falo pra vocês e vocês vão fazer o link. E aí a prova acabou, eles saíram, né, ficaram lá conversando e a Carol voltou a confrontar o Gilberto. E aí ela falou, olha, eu acho que você tá querendo motivo, você tá cavando motivo pra me votar. Porque primeiro você sai do quarto lá colorido pro cordel dizendo que tá chateado comigo. Aí depois você vira e fala que eu destratei as pessoas, que eu falei mal das pessoas. Aí agora você vem e diz que acha que uma coisa que eu falei pra todo mundo era pra você. Você tá cavando motivo pra me votar. E aí o Gilberto
respondeu com de direita nela e falou: olha, não tô cavando motivo nenhum, porque se eu tiver que votar em você, eu vou votar em você, e acabou. E aí ela falou pra ele: você vai votar em mim porque você me vê na final. E ele falou: não, eu vou votar em você porque eu acho que você vai sair, porque se eu votar em alguém, eu voto porque eu acho que essa pessoa vai ser eliminada, não porque eu acho que ela vai votar. E aí a Carol engoliu ali em seco, né, porque ia falar mais o quê? Juliette acabou conversando com Carol também. Carol, o quê? Provavelmente tentando reverter o jogo, tentando mudar a imagem dela, foi conversar com a Juliette numa boa, entendeu? Resolveu que Juliette merece ser ouvida e falou pra Juliette que tava evitando conversar com ela pra evitar confronto, né? Pra evitar de dar corda pra situação que ela tá criando na cabeça dela. E aí a Juliette falou pra ela: eu não tô criando situação nenhuma, eu não tô afim do Bill, eu tava ironizando como você tá ironizando, e era isso. E aí a Carol Conká falou que não sentia desse jeito, falou que ela brigou com o Lucas, que ela xingou o Lucas porque o Lucas não tem variação mental, variação de sanidade mental. E aí a Juliette falou: não, mas eu também não tenho. E aí a Carol falou: então, mas eu acho que você pode não ter, mas você tá tendo aqui. E aí ela continuou, enfim, naquela postura dela, mas bem mais amena, porque ela sentiu que a galera já se ligou. E ela tava na frente de quem? De Bill. Ela não podia xingar a Juliette, ela não podia fazer cena, porque afinal de contas, ela está no movimento de reverter a postura dela, de reverter a imagem dela, porque ela se ligou que tá dando ruim. E não foi só Gilberto que se estranhou com Carol, não. Lumena também ficou bem chateada com Sara, Nego Di também, por ela ter bagunçado o jogo deles ali, derrubado, né? Eles estavam na cozinha conversando. E aí ela falou que era bom, porque agora ela sabia quem era Sara, já que Sara tinha ido ali batido na organização dela. O Nego Di chegou a dizer que isso não era uma coisa proibida, mas que era uma coisa que não deveria ser feita, porque pra eles é jogar com uma certa deslealdade. Aí algumas pessoas que estavam na mesa, como Carla, né, fizeram uma cara de: pô, é verdade, não foi uma coisa muito legal que ela fez, não foi bacana. E parece que agora a gente tem uma tensão também entre essas pessoas aí, porque não curtiram a atitude que a Sara teve durante a prova do líder. Gilberto, depois disso, foi conversar com quem? Com Sara, né, desabafou com ela, disse pra ela que agora tá muito claro pra ele o jogo e que ele falou nas seletivas pro Big Brother que sempre que ele visse alguma coisa, ele ia se posicionar. E ele disse que não tava se posicionando, que ele já vinha sacando a coisa da Carol, mas que ele tava aguardando e que agora definitivamente ele se jogou, ele vai se colocar pro jogo e ele vai posicionar o que ele não achar certo. O Lucas passou jogando pra eles assim, né, cuidado com quem vocês falam de voto, cuidado com quem vocês falam de jogo. E aí a Sara acabou endossando, falando que é pra ele tomar cuidado com a Carol Conká, porque ela pode fazer uma galera se voltar contra ele. E aí ele disse que é isso, ele tá ali pro jogo, não tem problema, e ele vai tomar as atitudes que ele achar que deve tomar. Lembrando que Projota, né, ali com o Nego Di estão tentando armar esse paredão. Nego Di levantou a possibilidade deles colocarem Lucas junto com Carla Dias e Gilberto. Porque qual é a visão na cabeça do Nego Di? Ele acha que precisa botar o Lucas com pessoas com quem o Lucas tem a possibilidade de sair. Então ele acredita que Carla, por não ter tido nenhum embate com qualquer outra pessoa, seja uma forte candidata a ficar. E eu acredito que ele acha o Gilberto forte no jogo, porque senão ele não indicaria ele pra tentar tirar o Lucas. O dia foi amanhecendo e aí ficou ali Projota, Arthur e Nego Di conversando. Nego Di colocou pro Projota que ele acha que o Gilberto saboneta, entendeu? Que o Gilberto tá aqui, ó, pra lá e pra cá, e que ele só fala por Gilberto por conveniência de jogo, que ele só colocou o Gilberto no VIP por conveniência, porque ele tem visão de jogo e não porque ele curte o Gilberto. Eles também conversaram sobre as atitudes da Sara. O Projota disse que não achou legal. O Arthur riu, meio que endossou, falando: é verdade, mas quando a Sara contou pra ele, ele ficou mudinho, não falou absolutamente nada. E o Projota falou pra ele: agora só de sacanagem ela tem que ficar na xepa, seja eu sendo líder ou seja você sendo líder. E aí o Arthur deu um riso sem graça, porque eu acho que não era muito esse o plano do Arthur. Então eu acho bem capaz do Projota ficar com esse líder, o Arthur acabar pegando os 10 mil, né? E aí eu realmente acho que o Projota é quem vai definir quem vai pro VIP, quem vai pra xepa. Bom, fiquem de olho porque Big Fone vai tocar, tá? Dados importantes pra vocês. Tig Leifert falou que o Big Fone vai tocar 3 vezes, uma na sexta-feira, enquanto o programa estiver acontecendo, ou seja, hoje, e a pessoa que atender, ela vai precisar colocar alguém no paredão e imunizar uma outra pessoa. E aí o Big Fone toca de novo amanhã, mas em horários distintos. E aí a pessoa que atender vai fazer a mesma coisa, vai indicar alguém para imunidade e vai indicar alguém para o paredão. O terceiro Big Fone, que vai tocar domingo de manhã, vai ser de fato decisivo. E aí quando o Big Fone tocar no domingo, vai ser o decisivo, porque a terceira pessoa que atender é quem de fato vai definir o paredão, porque aí ela vai ter que escolher uma outra pessoa para trocar
tanto no emparedado quanto no imunizado. Então, assim, uma das duplas escolhidas, né, tanto pro paredão quanto pra imunidade, já vai estar mesmo. A segunda dupla vai poder ser trocada. E aí é que vai ser a confusão geral e que vai bagunçar o jogo da galera. Boa sexta-feira e a gente se vê amanhã.